Enfim, sobretudo na sessão anterior, nós falámos aqui bastante do privilégio que o Warburg tinha concedido à imagem e qual era o lugar que ele atribuía à palavra no meio disto tudo. Uma vez que, enfim, não tinha feito propriamente grandes referências a textos literários e, portanto, aparentemente, a partir de certa altura, a sua preocupação quase exclusiva era tudo aquilo que tinha que ver com o representativo em termos imagéticos, figurativos, e não o representativo que tivesse que ver com o médium da palavra. No entanto, já em 1900 e no final dos anos 80, há uma série de apontamentos e de textos que existem sob a forma de notas e também uma conferência que ele deu, onde ele fala bastante, e aí, portanto, no momento inicial, onde ainda a questão da ninfa não se lhe coloca, mas coloca-se desde o início, e percebemos perfeitamente que é uma preocupação que ele tem desde o início, de tentar perceber de que modo é que a imagem pode traduzir movimento. E aí faz algumas referências e estuda o texto do Lessing, de 1700 e... Onde é que é o texto do Lessing? Eu estou-me a referir, evidentemente, àquele célebre estudo do Lessing que se chama Laocoonte, ou as fronteiras entre a pintura e a poesia, que é de 1766. 1766. Como sabem, esse estudo do Lessing, que se chama Laocoonte, também, curiosamente, retoma aqui o nome, enfim, o mito que dá origem também àquele grupo escultórico descoberto no primeiro Renascimento. Portanto, o Lessing vai estudar a especificidade da pintura, da figuração pictórica, em relação à figuração ou à representação através da palavra, que é própria da poesia. E por isso ele chama o estudo as fronteiras entre a pintura e a poesia. E vai, digamos, as teses do Lessing, a teoria do Lessing, são como é que eu ia dizer, ele vai criticar a concepção mais tradicional, que era aquela que vinha da poética, enfim, do Aristóteles, mas sobretudo da poética do Horácio, que se traduzia naquela divisa latina que é ut pictura poesis, não é? A pintura é como a poesia. Mas esta expressão latina, ut pictura poesis, portanto, pode ser traduzida como a pintura é como a poesia é como a pintura. E nós encontramos ainda no Renascimento algumas paráfrases deste princípio horaciano, da pintura é como a poesia, dizendo que a pintura é uma representação que fala como a poesia, como as palavras da poesia, e a poesia é um tipo de representação que procede a um tipo de figuração tal como a pintura. Portanto, há aqui uma espécie de reversibilidade entre poesia e pintura que nos diz não só que a pintura é como a poesia, mas a poesia é como a pintura. E esta comparação e esta reversibilidade estão presentes em todo o Renascimento. Há um célebre texto do Leonardo da Vinci sobre isto, onde ele fala da pintura que fala e da poesia que pinta. A ideia de que a pintura fala, e portanto aí imita as palavras da poesia, enquanto que a poesia pinta, imitando o tipo de figuração próprio da pintura. Bom, o Lessing vai destruir esta noção, vai criticar esta noção
enfim, da reversibilidade entre pintura e poesia, das fronteiras indestrinçáveis entre poesia e pintura, e vai traçar fronteiras muito nítidas entre poesia e pintura, dizendo que cada uma delas obedece a leis de representação completamente diferentes. E, portanto, ele vai tentar verificar como é que se definem essas fronteiras entre a poesia e a pintura. E, no essencial, a tese do Lessing é de que, enquanto que a pintura tem a capacidade, a faculdade, mas a sua faculdade fundamental, a sua capacidade fundamental é de representar o espaço, a poesia tem como faculdade fundamental representar o tempo, aquilo que pode ser apreendido numa espécie de devir temporal. Não apenas o presente, mas aquilo também que está em devir. E, portanto, a poesia pode representar a passagem de um momento ao outro. Pode nos dar uma ideia de passagem entre de tempos diferentes. Enquanto que a pintura, e essa seria uma limitação, estaria condenada a apresentar-nos apenas, a representar apenas aquilo que se passa num determinado momento e que é cristalizado nesse momento e que portanto, não está sujeito, não pode ser apreendido enquanto movimento. Estão a ver? Portanto, o devir das coisas, o devir da realidade, estaria subtraído à possibilidade de ser representado através da pintura. E essa seria, digamos assim, os limites. Esse seria o limite fundamental da pintura. Não é? De tal modo que, digamos, na concepção do Lessing, há uma espécie de pecado fundamental da imagem, e esse pecado fundamental da imagem seria precisamente a sua incapacidade de representar o tempo. Bom, o Warburg vai pegar nisto e, sobretudo, vai mostrar o seguinte, que a fixidez temporal é da ordem do apolíneo, enquanto que o movimento temporal é da ordem do dionisíaco. E vai criticar o Lessing, portanto, neste momento fundamental em que ele começa a mostrar a sua preocupação em responder a essa interrogação que conduz depois toda a sua investigação, que é como é que a pintura pode apreender os gestos, né? Porque é que a pintura, afinal, pode representar a gestualidade e o movimento, e como é que ela, afinal, não se reduz a qualquer coisa que é da ordem do meramente estático. E a crítica que ele faz ao Lessing tem precisamente que ver com essa concepção de que a imagem estaria, pura e simplesmente, do lado do estático, do lado da impossibilidade de representar o movimento. E aquilo que ele vai tentar mostrar é que, tal como a poesia, do ponto de vista do Lessing, era a única arte que permitia representar a ação transitória, a transitoriedade da ação, portanto, essa faculdade de representar a transitoriedade da ação, que o Lessing imputava exclusivamente à poesia, retirando a pintura dessa possibilidade, o Warburg vai tentar mostrar que a pintura também tem essa mesma faculdade. E então, as fronteiras, deste ponto de vista, as fronteiras entre poesia e pintura delimitadas pelo Lessing seriam fronteiras que não teriam sentido e, sobretudo, seriam, não direi falsas, mas era necessário ultrapassar essa visão limitada daquilo que seria a relação entre a pintura
e a pintura. Portanto, o Warburg vai tentar mostrar a possibilidade da pintura de também figurar, digamos, o que é significativo em termos de movimento, e, portanto, ele vai atribuir à arte figurativa própria da pintura a capacidade de representar não só aquilo que é estático, mas também o que é contíguo e, portanto, se sucede em termos temporais. E só aquilo que se sucede em termos temporais é que pode, digamos assim, representar aquilo que ele entende por patético ou expressivo. Estão a ver? Portanto, todo o pathos que o Warburg vai tentar apreender nas imagens é um pathos que tem a ver com o movimento e, portanto, tem a ver com a transição de momentos temporais diferentes. E, portanto, dá tudo aquilo que sugere contiguidade, movimento e transitoriedade. Isto parece-me ser, enfim, parece-me ser não só interessante, como retira... Desculpe, agora estou um pouco já cansado, talvez, mas retira da estética tradicional, ou melhor, retira da estética do Lessing outro tipo de conclusões diferentes daquelas a que tinham sido objeto de leitura até então. Aquilo que está em causa nesta análise que o Warburg faz do Lessing é, primeiro, mostrar uma outra faculdade diferente da pintura que não era reconhecida até aí. Em segundo lugar, era verificar de que modo é que aquilo que geralmente era entendido como estático pode também ganhar vida e movimento. E é essa vida e esse movimento que lhe interessam a ele e que se tornam objeto de análise. De tal modo que, procedendo desta maneira e encontrando, digamos assim, um novo objeto de estudo na pintura, que é precisamente esse movimento e essa temporalidade e a transitoriedade, ele vai fazer uma espécie de comparação, vai proceder a uma espécie de comparação entre a imagem e a linguagem, né? Retirando a imagem de um lugar secundário em relação à linguagem. Porque, evidentemente, na concepção do Lessing havia um privilégio da palavra própria da poesia em relação à imagem que era própria da pintura. Digamos, a teoria do Lessing resultava numa diminuição das capacidades da pintura em relação às capacidades da poesia. Bom, é evidente que há, e vocês sabem isso perfeitamente, em todos os momentos há e no que diz respeito às fronteiras entre as artes, sempre houve a tendência para privilegiar umas em relação a outras artes, uma arte em relação a outra, e conforme o momento histórico em que nos situamos, assim uma determinada arte encontra o seu privilégio, triunfa sobre as outras. Como sabemos, no romantismo volta a ser novamente a poesia que é considerada a arte superior em relação a todas as artes. No simbolismo é a música que está acima de todas as coisas, de todas as outras artes. Se lermos a estética do Hegel, por exemplo, verificamos que ele privilegia a pintura em relação à escultura, retirando, aliás, a escultura
sendo mesmo muitas vezes, digamos, quase injusta em relação à escultura. Se pensarmos no Renascimento, provavelmente aí é a escultura que tem um privilégio em relação às outras artes, também aí, evidentemente, por influência da Grécia Antiga, não é? E, portanto, é sempre possível, em todos os momentos históricos, e sempre que uma determinada época faz a sua estética, há sempre uma arte que é privilegiada em relação às outras e sempre houve tendência para estabelecer uma espécie de hierarquia em que uma arte adquire o estatuto de modelo em relação à qual as outras podem ser definidas ou a que as outras deverão ser reduzidas. Não é? Porque, evidentemente, aqui não se trata, por simplesmente, de apreender diferenças. Trata-se também de estabelecer modelos. Não é? E, portanto, quando o romantismo coloca a poesia acima de todas as outras artes, o que o romantismo faz é dizer que todas as outras artes devem ser reconduzidas ao modelo da poesia e, no fundo, só adquirem verdadeiramente valor estético supremo se forem passíveis de ser comparadas com essa arte superior que é a poesia. O mesmo acontece, aliás, com o simbolismo, não é? Quando o Verlaine diz a música acima de todas as coisas, acima de tudo, evidentemente ele está situado num momento em que, colocando a música acima das outras artes, vai obrigar a que as outras artes se modelem a partir, a partir da música. E, enfim, no caso do simbolismo, a poesia é um exemplo muito significativo, porque a poesia perde mesmo o privilégio da significação para se tornar musical em todos os sentidos. E depois sabemos qual é as consequências que isso tem em termos de, digamos, da própria materialidade da poesia. Ora, este momento em que o Warburg se torna crítico do Lessing é importante por várias razões. Primeiro, porque há aqui uma espécie de delineamento ao delinear de uma nova estética, de uma estética warburgiana, uma estética que coloca no seu centro a pintura e que procura resolver aquilo que para ele era um enigma, que é como é que a pintura consegue traduzir a ideia de movimento. Quando, na verdade, digamos, a exigência que era feita em relação à pintura era aquela que tinha a ver com uma concepção de um certo esteticismo que, de resto, informava toda como nós já vimos, toda a concepção Finkelmaniana, por exemplo, do Renascimento, das figuras do Renascimento, tanto a escultura como a própria pintura. Mas aqui, esta diferença entre poesia e pintura baseiam-se em duas categorias fundamentais, uma o tempo, outra o espaço, que são também categorias tipológicas, né? Em todos os momentos em que se comparam as artes, é a categoria do tempo e do espaço que vai servir quase sempre para proceder a essa comparação. São as duas categorias fundamentais. Enfim, não é assim tão espantoso como isso, porque evidentemente o tempo e o espaço são, em termos kantianos, os transcendentais da própria arte e da própria realidade. Não é? Portanto, determina as nossas condições de possibilidade de apreensão da própria realidade. Ou apreendemos em termos de espaço, ou apreendemos em termos de tempo. E nesse sentido, portanto, para utilizar a linguagem kantiana, é que são transcendentais porque remetem para as próprias condições de possibilidade. Aqui, neste caso do Warburg, ele vai privilegiar o tempo
e colocar numa posição secundária o espaço. E, sobretudo, vai identificar a espacialidade com o apolíneo e a temporalidade com o dionisíaco. E aqui, neste caso, o que é curioso é que ele chega mesmo a criticar o Nietzsche. Porquê? Porque eu estava à procura da passagem onde ele fala nisso. Bom, já encontrei. Ele diz às tantas, e eu parafraseio o comentário, que quer para Lessing, quer para Nietzsche, a verdade da figura estava na aparência do visível. Mas essa aparência do visível era uma aparência morta. E porquê é que ele diz que era uma aparência morta? Porque a verdade da vida escapava-lhe. A verdade da vida escapava à imagem. E escapava de que maneira? Porque a imagem congelava as coisas numa espécie de estaticismo. E, portanto, para voltar a dar vida, para que as coisas não tivessem, por isso simplesmente, essa aparência morta, a que estavam submetidas pela representação pictórica, era necessário introduzir esta nova concepção da imagem, que é aquela que o Warburg introduz, onde a imagem é impregnada de vida e de uma forma de pathos que tem que ver com o tempo, em que a imagem é impregnada de tempo. Ora, essa impregnação de tempo na imagem era precisamente aquilo que o Lessing dizia que não era conseguido através da imagem, e daí o privilégio que ele atribuía à poesia. Só a poesia é que conseguia fazer isso. A poesia tinha a capacidade de representar dois momentos diferentes, de representar coisas que eram contíguas temporalmente. E, sobretudo, tinha a possibilidade de fazer a junção entre duas coisas que podiam ser opostas, enquanto que a pintura, eu estou-me a referir, obviamente, à tese do Lessing, para nós hoje isto talvez soe um pouco... Tínhamos muitas resistências em considerar as coisas desta maneira. Portanto, para o Lessing achava que a pintura não tinha a capacidade de representar coisas não só contíguas, mas contraditórias. A pintura nunca correspondia a um momento de síntese, fosse do que fosse, precisamente porque ela tinha esse caráter estático, afirmativo de uma, digamos, de uma unidade pictórica que não nos permitia, digamos, apresentar ao seu lado qualquer coisa que era da ordem do contraditório, que era contraditório em relação a ela. E, portanto, tudo aquilo que era o fluxo temporal estava subtraído, estava erradicado da pintura. Em suma, aquilo que nós podemos concluir daqui é que a pintura não era capaz, do ponto de vista do Lessing, de nos dar o tempo da ação. Aquilo que faltava à pintura era o tempo da ação. É precisamente o tempo da ação que o Warburg vai tentar apreender em toda a pintura que ele estuda. Com todos os quadros, enfim, por exemplo, há uma análise que ele faz do Rembrandt, onde isso é muito, de um quadro do Rembrandt, onde isso é muito explícito. Esta
capacidade da pintura de representar o tempo e de representar o tempo da ação. Aliás, as duas coisas são, de alguma maneira, redundantes. O representar a ação, do ponto de vista do Warburg, significava também representar o tempo, uma vez que as ações desenvolvem-se no tempo, têm uma determinada temporalidade. E, portanto, os objetos pictóricos que lhe interessam são aqueles em que é possível delimitar um antes e um depois. Os quadros onde nós podemos acompanhar, mesmo que em que nós podemos acompanhar uma ação e, portanto, em que a transitoriedade é dada pelo próprio movimento do quadro. E, portanto, a ideia, este momento da análise do Lessing no Warburg é interessante, porque, primeiro, porque a partir daqui ele distancia-se muito mais da análise da arte da palavra. Aqui, ainda ele se preocupa num estudo comparativo entre a palavra e a imagem. Mas, precisamente, este estudo comparativo é aquele que lhe permite depois passar para uma análise exaustiva da imagem, deixando para trás a questão da palavra, porque, digamos, para ele a questão já está resolvida. E ele resolveu a questão de que maneira? Dizendo, bom, a imagem tem faculdades e tem potencialidades que também são próprias da palavra e são próprias da poesia, e a partir daí ele procede analiticamente em relação à pintura, muitas vezes como se estivesse a analisar poemas, estão a ver? Como se estivesse a analisar textos. Né? E daí uma sensação de, digamos assim, de legibilidade, o seu tipo de análise pictórica nunca é um tipo de análise formal, de atenção pura e simplesmente à materialidade do quadro, porque o objeto de estudo e de análise dele é essa temporalidade que se torna legível, mesmo que nós entendamos aqui legível como uma metáfora. E, portanto, há uma legibilidade da pintura que é aquilo que lhe interessa, em certa medida. E quando ele faz a análise dos quadros, nós percebemos que ele se situa numa lógica que é da legibilidade. De que modo é que aquele quadro é legível? E esta legibilidade não significa, pura e simplesmente, que ele vá reduzir o quadro ou a figuração a uma ordem que é, digamos, discursiva. Pelo contrário, a sua preocupação é deter-se na imagem, naquilo que ela tem de específica enquanto imagem, mas é como se essa especificidade da imagem fosse apreensível em termos, ou melhor, como se essa especificidade da imagem residisse precisamente na capacidade que ela tem de produzir um certo tipo de discurso. Estão a ver? E quando eu falo discurso, evidentemente, estou a pensar naquilo que são as palavras. A imagem produz discurso. E produz discurso porquê? Porque o discurso implica uma linearidade sintagmática, e aqui estou a utilizar a linguagem da própria teoria linguística, quando nós, como sabem, depois, enfim, com o Saussure, o signo linguístico vai ser analisado em função da sua linearidade, e é a linearidade que determina esse eixo, que é o eixo das associações, que é o eixo sintagmático, e o Warburg vai projetar na pintura essa possibilidade de análise em função também de um eixo que é sintagmático, que não é meramente paradigmático.
ou melhor, ele no fundo vai oscilar entre as duas coisas, mas é a partir do eixo sintagmático que o paradigma pode emergir. O paradigma, e aqui o paradigma evidentemente diz respeito à ideia da imitação e da repetição, do gesto mimético que repete as fórmulas de patos. Não sei se isto é muito complicado, se vocês estão a entender. É necessário que o Warburg apreenda uma certa temporalidade e uma certa transitoriedade no quadro para que ele possa ser visto como a repetição de uma fórmula de patos. Porque a fórmula de patos, em si mesma, já significa uma temporalidade e significa uma certa discursividade, que é aquela que diz, que digamos, que pronuncia, que exprime as emoções e as afetações. Mas gostaria, se vocês me tiverem observações a fazer sobre isto, talvez eu explique um pouco melhor o que está aqui em causa, se é que isto é difícil de entender. Portanto, há simultaneamente uma espécie de, digamos, condicionamento mnemónico na pintura, e esse condicionamento mnemónico é aquilo que leva à repetição de uma gestualidade. O condicionamento mnemónico não é inibidor da originalidade, no caso do Warburg, não inibe a originalidade, mas, ao mesmo tempo, a representação desse conteúdo mnemónico é uma representação que implica o desenvolvimento no tempo de um determinado tipo de motivo ou de um determinado tipo de conteúdo. E esse desenvolvimento no tempo é aquilo que ele vai descobrir e que estava ausente na concepção que o Lessing tinha da pintura, que dizia que a pintura era uma coisa meramente estática, que só podia representar um momento fixo. E, portanto, não nos dava nem o antes nem o depois. A partir da pintura, nós podíamos deduzir uma narrativa, mas era uma narrativa apenas dedutível. A nossa incapacidade de não produzir narração é que levava a que projetássemos uma determinada narrativa quando víamos um quadro. Mas ele em si não produzia uma narrativa em si mesmo. Porquê? Porque a narrativa implica um antes e um depois, implica uma progressão temporal, e aquilo que nós vemos num quadro é sempre da ordem da simultaneidade. Tudo ali é simultâneo. Ora, se tudo é simultâneo, nós não temos narrativa. Então, estão a ver? Enquanto que a pintura, enquanto que a poesia, sendo uma arte do tempo, já pode representar as contiguidades e já é, digamos, parafraseável através de uma narrativa. E, portanto, aí nós estamos sujeitos àquilo que vem antes e o que vem depois. Há associações entre o que vem antes e o que vem depois. Num quadro, não. Nada vem antes nem nada vem depois. É tudo simultâneo. Tudo nos surge ao mesmo tempo. Se nós ou descrevemos um quadro, elaboramos uma narrativa, essa narrativa só existe na nossa cabeça. É porque o nosso raciocínio é um raciocínio de tipo narrativo, mas no fundo, digamos, exerce uma violência sobre aquilo que é o quadro, porque em si mesmo ele não teria essa capacidade narrativa. É evidente que isto entronca noutras questões, enfim, que são discutidas de outra maneira. Geralmente nós tendemos a pensar nisto, há todo um debate sobre uma pintura que é de tipo narrativo e uma pintura que não é de tipo narrativo. A pintura clássica, na medida em que pinta cenas da mitologia, por exemplo, ou cenas da mitologia no caso da pintura clássica, ou cenas mesmo da vida cotidiana, ou qualquer coisa do género, seria sempre de tipo narrativo. Por oposição à pintura abstrata,
teria erradicado e teria abolido qualquer espécie de elemento narrativo. E, digamos, por exemplo, o impressionismo seria o primeiro momento da abolição e da anulação do elemento narrativo, que depois se desenvolve e que encontra um momento digamos, de prossecução na arte abstrata, mas mesmo, não só na arte abstrata, mas mesmo, sei lá, no cubismo. No cubismo, aquilo que teríamos, deste ponto de vista, seria já um momento intermédio de tornar contíguo aquilo que tendemos a ver ainda como narrativo. A sobreposição de elementos, como se a história fosse submetida a uma espécie de trabalho, um trabalho um pouco forçado, em que força as coisas, exerce uma violência sobre elas, e aquilo que deveria estar em contiguidade acaba por ser sobreposto. Daí a deformação a que as figuras do cubismo são sujeitas. Não é? Mas aqui também, neste caso, há sempre ou retirar o elemento narrativo, ou melhor, ou conceder um elemento narrativo, não ou retirar, ou conceder um elemento narrativo à pintura, que no caso no Warburg, esse elemento narrativo reduz-se pura e simplesmente a uma questão que é a do tempo. Aquilo que o preocupa não é tanto a narratividade, é a categoria que essa narratividade pressupõe. E a categoria que essa narratividade pressupõe é a da temporalidade. É a do tempo. E quando ele fala depois da vida em movimento, a ideia de representar a vida em movimento, evidentemente ele está a fazer referência a este movimento que ele vai detectar na pintura, enfim, na arte que lhe interessa verdadeiramente. Isto parece-me, a mim, um dos grandes aportes do Warburg para a história da arte, que era ainda dominada, precisamente, por esta visão um pouco lessingiana da divisão das fronteiras entre a pintura e a poesia, e da determinação da pintura em função do espaço e da poesia em função do tempo. Não sei o que é que estas coisas vos sugerem, se isto vos parece estranho e difícil, demasiado abstrato para poder ser assim apreendido desta maneira, mas não. Quer dizer, e aqui neste caso o que é curioso também é que, sendo ele um nietzscheano e tendo lido Nietzsche e tendo apreendido a lição do Nietzsche, e sobretudo o Nietzsche do nascimento da tragédia, do Apolíneo e Dionisíaco, ele ousa fazer uma espécie de crítica ao Nietzsche, colocando um pouco a contrassenso, isto é, ao contrário do que nós tendemos a imaginar, colocando ainda na esteira da estética lessingiana e do Winckelmann. Digamos, o Nietzsche já teria introduzido uma nova noção, que é essa do dionisíaco, mas faltar-lhe ainda dar um passo, que é aquele que o Warburg tenta dar, que é o de mostrar como a concepção da imagem está impregnada de vida, ou seja, que esse pathos dionisíaco está impregnada de vida e de tempo, e não é pura e simplesmente uma aparência morta e algo mais ou menos congelado ou cristalizado em termos temporais. E, portanto, o Nietzsche, ao mesmo tempo que ele faz esta sugestão que corresponde a uma crítica ao Nietzsche, mas ao mesmo tempo ele vai
absorver do Nietzsche a ideia de que o dionisíaco é da ordem da temporalidade, enquanto que o apolíneo é da ordem da espacialidade. E esta identificação entre o dionisíaco e o temporal, e entre o apolíneo e o espacial, parece-me ser relativamente produtivo para analisar precisamente as diferenças entre as várias artes e, sobretudo, também para mostrar de que modo é que a arte moderna e contemporânea consiste muitas vezes, ou se calhar predominantemente, no baralhar desta dicotomia que aqui aparece ainda de uma forma esquemática. Hein? Este esquema que identifica o dionisíaco com o temporal e o apolíneo com o espacial, e o temporal com as artes da palavra e o espacial com as artes da representação pictórica, tudo isto vai ser completamente baralhado na arte moderna e também na arte contemporânea. E às tantas, é a própria poesia que se torna completamente abstrata e em que se começa a fazer experiências, mesmo na poesia, que são da ordem do temporal, que são da ordem da espacialidade. Pensemos, por exemplo, em toda a poesia visual, desde logo em Mallarmé, a importância que ele concedia ao grafismo e ao modo como o poema se distribui na página, em termos gráficos. Hein? E, portanto, aí provavelmente é o primeiro momento em que, digamos, aquilo que dita a estética mallarmiana, a poética mallarmiana, é precisamente o de atribuir à poesia uma determinada qualidade que é pictórica, né? Ao mesmo tempo que depois vão aparecer experiências pictóricas em que identificam, que assimilam a pintura a características que são próprias da poesia e que, portanto, introduzem a temporalidade naquilo que é geralmente apreendido como simultâneo. Eu julgo que aqui Warburg se situa num momento em que começa a perceber precisamente estas experiências modernas e que, portanto, já não basta ao Warburg trabalhar com as distinções clássicas entre as artes do tempo e as artes do espaço. Né? E ele vai mostrar de como as duas coisas são reversíveis e como uma arte do espaço, como é a pintura, incorpora elementos que são próprios de uma arte do tempo, como é a poesia. E é por isso que, enfim, ele critica e vai construir, digamos assim, uma estética que é, e uma história da arte, ou princípios para uma história da arte, que são em tudo o contrário do Winckelmann, mas provavelmente ele chega precisamente à crítica do Winckelmann, passando primeiro pela crítica do Lessing e do Laocoonte, do texto do Laocoonte do Lessing. Porque, de facto, esta referência ao Lessing e esta análise que ele faz do Lessing é anterior às suas teses sobre o Renascimento, opostas à visão renascentista do Winckelmann. Isto parece-me ser, acho que introduz alguns elementos importantes para percebermos, digamos, o primeiro momento, isto corresponde a um primeiro momento em que Warburg procura os princípios a partir dos quais vai construir uma concepção do que é um certo tipo de historicidade da arte e a que é que corresponde a imagem entendida enquanto fórmula de patos. Eu tenho a impressão que isto já são
10h50, não sei se tem, digamos, eu detinha-me por aqui hoje, senão teria que passar para uma coisa completamente diferente. Se tem algumas perguntas... Agora colocar uma questão, que era, em relação a esses vários movimentos das vanguardas, eu penso que há aí um que também terá tido uma importância, que é o caso do expressionismo, que não só teve importância depois para a própria teoria, para o abrir os olhos, justamente para algumas questões que o Bárbara inclusivamente também levanta, que têm a ver com o patos, que tem a ver com o lado da emoções, com o lado também de um certo simbolismo, de uma ligação a temas culturais, temas religiosos, e fora. E o expressionismo teve um papel importante inclusivamente sobre a teorização das artes, e não só sobre a teorização das artes, mas também ajudou a abrir os olhos para uma série de épocas mal amadas da história, como o caso do maneirismo e por aí fora. Sim, sim. Quer dizer, o que acontece é que o expressionismo warburgiano é um expressionismo transhistórico, não é? Sim, transhistórico, enquanto que o expressionismo, mas provavelmente terá também ajudado a... Sim, tê-lo-á ajudado, eu acho que sim. Quer dizer, não tenho muita ideia sobre isso, não li. Só lendo as notas todas dele, eu disse alguma coisa. Mas, digamos, aqui há o expressionismo, digamos, o Warburg vai fazer com o expressionismo um pouco o que um Eugênio d'Ors fez com o Barroco. Sim. Isto é, o Eugênio d'Ors vai dar uma dimensão transhistórica ao Barroco, né? Em que o Barroco perde mesmo, no Eugênio d'Ors, a dimensão de movimento histórico, de época da história da arte. Né? O Barroco seria uma constante da história universal, por oposição ao classicismo, e, portanto, a história da arte seria uma eterna sucessão, uma eterna hesitação e alternância entre momentos de barroco e momentos clássicos. No caso do Warburg, ele vai dar ao expressionismo esta dimensão, uma dimensão transhistórica, não é? Mas, ao contrário do Eugênio d'Ors, ele não vai opor nada ao expressionismo, isto é, o expressionismo não teria um polo oposto com o qual ele alternaria, não é? O expressionismo, a expressão, a expressividade, aquilo que é próprio enfim, aquilo que vai ser, no fundo, objeto, que vai ser submetido à estética expressionista, o Warburg encontra desde sempre na história da arte, ou mesmo na história da humanidade, teria havido sempre essa tendência expressionista. É evidente que o expressionismo a que o Warburg se refere, primeiro, não é do mesmo tipo do expressionismo histórico, vanguardista, corresponde a outro tipo de objetos e depois não está submetido a essa espécie de exagero grotesco a que o expressionismo vai chegar. Portanto, enquanto que o expressionismo chega até ao grotesco, no caso do Warburg, ele não vai encontrar graus de expressionismo. Para o Warburg não existem graus de expressionismo. Há uma intensificação, de facto ele fala em intensificação, a intensificação a intensificação mimética, é assim que ele fala, a intensificação mimética. Mas não há graus. Isto é, ao longo da história não existe uma fórmula de patos, do ponto de vista do Warburg, uma fórmula de patos que vai aumentando na sua dimensão de patos. O patos começaria por ser num grau reduzido e depois, ao longo da história, o patos iria aumentando e, portanto, a força expressionista iria aumentando. Essa gradação não existe nunca
no raciocínio do Warburg, na sua concepção da história. Mas ele próprio revela-se a si como contemporâneo do expressionismo. Sim, ele funciona, Não, funciona com o mesmo Ele tipo de próprio raciocínio. não é expressionista, Pois. mas é contemporâneo do expressionismo. Sim, pois, é verdade. Ou seja, os princípios, no fundo, que animam a sua e que determinam a sua São. teoria, em si mesmos são os Tem colegas princípios. que fazem isto de outra maneira. Exatamente. Tem colegas contemporâneos que fazem isto E de outra maneira. Sim. se calhar não só posso. Sim, Aquele texto que foi a Martina que descobriu do Hartmut Böhme, o Böhme diz que o próprio Warburg, no seu estilo, e a mim parece-me convincente, é Expressionista. expressionistas. Tem a O dramatismo, a sensibilidade, digamos intensificação, assim, tem a aquele sensibilidade dos expressionistas. Não, Não. a sensibilidade não são traços estilísticos mesmo, acho eu. Na Na sua sua escrita. sim. sim, sim, sim. Isso é porque isso, e o que disse em relação o Warburg na sua teoria, baralhando espaço e tempo, como ele é implicitamente também modernista em relação a isso, não é? Sim, sim. No fundo, Sim, é? claro, claro. E isso tem mais uma analogia com o seu livro, que é implicitamente também português, compreende? E de uma forma muito elegante. E só mais uma coisa em relação, eu não quero lá marmar com nomes, mas eu conheço, por exemplo, aquele livro famoso do Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Assim, Exatamente. isso também Sim, sim. é muito, quer dizer, tem muitas afinidades, e nessa oposição a abstracção seria do polo expressionista. Sim, sim. Não, o Worringer é importante. Aí. É importante, bastante importante, tal como. Portanto, aliás, nós falamos aqui da noção de Einfühlung. É bastante importante. Essa empatia, a ideia de empatia, é bastante importante no Warburg. E, portanto, no fundo, quer dizer, o Warburg não é. Quando nós começamos a fazer uma recensão, a captar os nomes com os quais o podemos pôr a par, encontramos toda uma constelação de autores do princípio do final do século XIX e do princípio do século XX que são irrecusáveis e que têm uma ligação muito, com os quais o Warburg tem uma ligação muito próxima. Pode ser muito banal o que digo, mas gostaria de lembrar que tem a ver com a experiência também de Warburg da Primeira Guerra Mundial, penso. Aquele trauma, ele está a trabalhar trauma. Tá. A ideia de trauma, sim. Eu penso que... Aliás, do ponto de vista biográfico, há uma tese de que ele teria enlouquecido por causa da Primeira Guerra Mundial. As tantas é Não era caso também. Sim. Quer dizer, Isso teria levado à as pessoas loucura. têm sensibilidades diferentes, não é? Mas que ele parece-me a trabalhar pela sua obra e ele próprio um trauma profundo, parece-me óbvio, não sei. Até o que li, o pouco que li, o que vi até agora me dá esta Aliás, ideia, há um esta conceito, impressão. de certa maneira, há um conceito no Warburg, que é o terrível, o impulso, não é? Que também tem uma raiz psicológica, psicanalítica, que é nele, que é muito importante no Warburg, e, digamos, eles está sempre à procura daquilo que pode ser atribuído a esse impulso, que é uma coisa coerciva, e que, portanto, que imprime uma espécie de força coerciva, que não é suscitada voluntariamente, e ao mesmo tempo aquilo que no artista
é voluntário e é racional. Está a ver? O que é que nele quer dizer, o que é que nele é determinado por uma força mnémica que introduz ou que se exerce através desse impulso, não é? Que tem uma força impulsiva, e ao mesmo tempo como é que isso é dominado através daquilo que no artista é a tentativa de dominar esse impulso que vem de uma espécie de força traumática. Isto é um grande problema filosófico. Há outra pegando essa questão, que é o Rensweig, com o processo de criação e como é que funciona exatamente esse jogo entre aquilo que é Que ele pensa com o que é voluntário. Não, eu fiquei chocada, mas isto já é piada num filme recente, científico, sobre psicologia do cérebro. E não sei, não se me lembro bem, acho que 1% que fazemos de todo o dia é voluntário, o resto é programa. Mas repara o que é, ao mesmo tempo, o que é que a introdução desta ideia de que existe no artista um condicionamento mnemónico, portanto, através da memória, o que é que isto significa em termos de... quer dizer, o que é que isto significa como destruição, como refutação da tese da genialidade própria dos românticos, não é? Exatamente. Que isto E significa... agora fechou o círculo, Sim. é verdade. Agora Portanto, aí, de facto, a partir desse momento, toda a ideia da genialidade romântica teria que ser erradicada. Mas eu acredito mais no Pablo do que naquele cientista que disse isso. Ok. Bom, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. mais quente lá. É verdade. Esforço muito grande para si. Nicht.